Senhor está na casa, aleluia. Desde já quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, profeta messiânico, capítulo 40, aleluia, versículo 31. Eu pedi para que o Senhor ele confirmasse ao meu coração esta mensagem. Quando cheguei aqui, vi a irmã Franciele louvando juntamente com o conjunto da igreja. Depois a pastora Fabiane foi ler a mensagem. Também vinha de encontro, enfim, o culto vem falando, direcionado nesta palavra. E nós precisamos ser sensível à voz do Senhor. Amém? Nós somos a geração eleita, o povo escolhido do Senhor. Não é uma máscara, não é uma pandemia que vai impedir de adorar o nome do Senhor. Amém? Os irmãos acharam? Vamos ver então a palavra do Senhor, que nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém, queridos? Agora eu convido todos nós, vamos ler junto, amém? Este versículo que é bem pequenininho. Então vamos lá. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Amém, queridos? Essa palavra é uma palavra bastante conhecida pelos cristãos, leitores de Bíblias e não cristãos. É uma palavra que nós já vimos o versículo colocado lá na geladeira, no imã de geladeira, em alguns carros. É uma palavra bastante conhecida, mas uma palavra poderosa. A palavra de Deus, ela se renova na minha e na tua vida a cada dia. A palavra do Senhor, ela tem endereço certo. A palavra do Senhor, ela nunca vai voltar vazia. Quem sabe nessa noite você chegou aqui precisando de uma palavra. Medite, fique ligado naquilo que o Senhor tem nessa noite para a tua vida, amém? Nós olhamos, aleluia, para o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que nos traz à memória esta palavra, este versículo qual nós lemos. Ele vem trazendo uma promessa, mas veja bem, ele vem trazendo uma promessa condicional. Ele vem nos dizendo que o Senhor vai renovar a sua força. Deus vai renovar a tua força, mas tem uma condição. Você precisa crer, você precisa esperar nele. Ele veio para te renovar nessa noite, amém? A Bíblia Sagrada, profeta Isaías, todos conhecem, profeta messiânico, aleluia, filho do rei, aleluia, do príncipe Amós. Ele vai, quando este versículo, essa promessa, ela foi escrita num momento caótico do povo de Judá, no momento em que o povo de Judá estava, podemos assim dizer, vivendo a página negra da sua história. Aleluia. Quando este versículo ele foi escrito, essa promessa, você já vai entender que nós vamos agora meditar nessa palavra. Quando Deus levanta este profeta para falar esta profecia, esta promessa, trazer à memória, foi num tempo em que o povo de Judá, aleluia, estava passando por um momento bem difícil. A Bíblia vai nos dizer que mais ou menos o profeta Isaías tinha a idade de 42 anos. E ele vai contemplar um cenário terrível diante do povo escolhido do Senhor. Ele vai, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que 50 anos antes do nascimento do profeta Isaías, aleluia, o rei Sírio vai levar, aleluia, cativo com ele, aleluia, as 10 tribos do reino norte, aleluia. Agora Isaías já está com 42 anos e ele vai viver esse cenário, vai contemplar com seus olhos, aleluia, 200 mil judeus sendo levados cativo, sendo levado embora, aleluia, algemado, levado embora, aleluia. Nesse momento que este povo é levado, aleluia, o rei assírio, ele vai, aleluia,
tinha uma menina. Por quê? Porque ele baixou um decreto dizendo que todo menino que nascesse, aleluia, deste povo, do povo escolhido, do povo qual tinha uma promessa que alcançaria a minha e a tua vida, aleluia. Este menino, ele seria tirado, aleluia, da sua mãe, ou seja, ela gerava um bebê, ela ficava com o bebezinho nos seus braços até ele desmamar. Após ele desmamar, ele era levado, aleluia, para servir ao império, aleluia. Agora nós vamos ver esse cenário, aleluia. O povo de Judá está vivendo um tempo tão difícil. E essas mulheres, irmãs, minhas irmãs e meus irmãos, elas tinham consigo algo que elas faziam sempre. Quando elas ganhavam os filhos e eles eram meninos, mesmo que o decreto era que a mãe não tinha poder nenhum sobre este filho, que ele sairia do meio da sua casa, ele iria para lá, ele iria viver no meio deste ser, ele sairia desse cenário, iria servir, aleluia, imperador. Elas pegavam, após gerar os filhos, mesmo assim elas colocavam um nome. Só que daí, quando elas escolhiam o nome, mesmo sabendo que esses nomes não continuariam sobre eles, elas pediam, elas iam até os ferreiros e eles pegavam e gravavam em ferro, letras garrafais, os nomes dos filhos, aqueciam em brasa quente, chamavam elas e elas chegavam, colocavam o seu braço estendido, ele tirava do fogo, aleluia, esta gravação de nome vinha, colocava sobre a palma da mão desta mulher, aleluia. Se o filho era João, ali ela colocava João, aleluia. Aí ela passava por um momento, criava bolha, ela chorava. A Bíblia vai nos dizer que alguns estudiosos dizem que algumas mulheres desmaiavam de tanta dor, outras mulheres acabavam quebrando os dentes, no ranger dos dentes elas acabavam quebrando de tanta dor, aleluia. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que essas mulheres gravavam o nome destes filhos e eles eram levados embora. Eles eram tirados do meio delas, aleluia. Eles estão vivendo agora um cenário terrível. Eles estão perdendo a esperança. Eles já sabem o que aconteceu com as 10 tribos. Eles já sabem qual foi o fim, aleluia. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que no meio desse tempo que esse povo perdeu a esperança, que esse povo perdeu a fé, que esse povo deixou de acreditar, o Senhor Deus, ele vai lá no palácio, levanta Isaías e diz para Isaías: olha, Isaías, tu vai diante desse povo, desses remanescentes que tem aqui, e tu vais dizer para eles que eu tenho uma promessa, mas eles precisam estar firmados na minha promessa, eles não podem se esquecer. Isaías vai sair do palácio e vai diante do povo e vai chamar as mulheres judeias, vai chamar os homens, vai dizer para eles: Deus mandou dizer, aleluia. E elas disseram: quem? Deus mandou dizer. Se vocês crerem, se vocês esperarem nele, ele tem uma promessa. Estas mulheres, elas vão dizer, estes homens vão dizer: peraí, Isaías, só um pouquinho, nós já vimos esse cenário, nós já sabemos o fim dessa história, nós já sabemos o desfecho dessa história, vai acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu, aleluia, algum tempo atrás. Ele levou cativo as 10 tribos e aí destruiu todas elas, e agora ele veio para levar o nosso povo. Não, Deus já se esqueceu de mim, Deus já se esqueceu de nós. E ali eles iam perdendo a esperança. Nessa noite eu quero abrir um parente aqui para te dizer, querido, se você entrou aqui nessa noite, se você está vivendo diante de um cenário caótico, que é essa pandemia, que tem assustado muitas pessoas, tem nos deixado, aleluia, tem deixado muitas pessoas enclausuradas, aleluia, muitas pessoas com medo. Muitas das vezes nós, conhecedores da palavra, nos atemorizamos por essa pandemia, mas eu sempre digo algo quando eu ministro a palavra de Deus: o Senhor Deus tem tudo sobre o seu controle, nada fugiu do seu controle, aleluia.
coisa. Nós somos tão fracos e não conseguimos assumir as nossas fragilidades. Nós não conseguimos chegar diante de um Deus tão poderoso e dizer: olha, Senhor, eu já perdi a esperança. A minha esperança já foi embora. Eu ando cansada, eu não aguento mais. Não, nós logo tomamos atitude. Aleluia. Aleluia. E de tanto o profeta Isaías, porque o profeta Isaías foi levantado, aleluia, aleluia, para anunciar a vinda do Messias. O profeta Isaías, ele em todo o tempo, quando o povo estava caído, ele tinha uma palavra de ânimo. Ei, te anima nessa noite. Aleluia, não é uma pandemia que vai nos parar. Aleluia, eu sempre digo para o pastor Cristiano, eu comecei a entender o real valor de estar no culto diante dessa pandemia. Porque, queridos irmãos, aleluia, quando nós não tínhamos a pandemia, era tanta coisa acontecendo, nós valorizando tudo aquilo que não tem valor. O Senhor estava de lado, nós não priorizávamos mais estar na sua casa. Agora, nos colocaram uma máscara diante de um distanciamento social. Nós temos que vir para o culto, não podemos abraçar, não podemos tocar no irmão, não podemos chegar perto, aleluia. Mas tem uma coisa, é agora que nós aprendemos a adorar aquele que vive em cima, porque viemos para o culto e ficamos bem quietinho, ligadinho com o Pai. É agora que o Senhor tem forjado o caráter, é agora que Deus tem levantado verdadeiros adoradores, é agora que Deus tem levantado verdadeiramente uma igreja militante, aleluia. Não te apavore com essa situação, com esse cenário. Deus tem providência para a tua vida. Aleluia. Agora Isaías vem falando, entregando aquilo que Deus tinha levantado ele para dizer, da promessa. Ele chama o povo e diz: ei, aleluia, Deus manda dizer para vocês, se vocês esperarem nele, ele vai renovar as vossas forças, e vocês subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E eles olharam para o profeta e disseram: peraí, como assim? Nós estamos aqui no chão, nós estamos na lama, nós estamos embaixo. E o profeta Isaías vem dizendo: peraí, porque tem gente, irmão, que não consegue crer na promessa. E Deus levanta o profeta e ele continua a insistir e viver na escravidão. Deus levanta o profeta e tem gente que continua e insiste em viver debaixo de humilhação. Ei, querido, Jesus já te libertou, seja livre. Aleluia, te livre desse fardo, te livre desse jugo, te livre desse pecado. Corre para os braços do Pai. Aleluia. Agora, o profeta Isaías vai olhar para o cenário e ele está dizendo para o povo que ele é o porta-voz do próprio Deus para esse povo. E o povo não vai entender. Então ele vai olhar para esse povo e vai dizer: aleluia. Ei, mulheres, olha aí para a palma da mão de vocês. Ele vai dizer para as mulheres judeias: olha aí para a palma da mão. E quando elas olham para a palma da mão delas, elas conseguem contemplar ali escrito em uma tatuagem gravada com ferro quente o nome do seu filho. E ele vai trazer a memória dizendo: ei, mulheres, passaram-se 10 anos, passaram-se 15 anos, quantos anos passou? Vocês estão lá nos afazeres de vocês, fazendo as coisas de vocês, e bate aquela saudade do filho. Vocês logo olham para ali e choram: onde será que está o meu filho? Como será que ele está? Pois bem, eu quero dizer para vocês, aleluia, todavia vocês podem se esquecer dos filhos que vocês amamentaram no peito de vocês, mas o Deus que eu estou falando, qual me levantou a
formos estudar sobre a águia, nós vamos ver que nenhum pássaro consegue andar acima da águia. A velocidade da águia, mais ou menos, segundo os estudiosos, diz que ela consegue andar numa velocidade de 350 km por hora. Você não está entendendo, aleluia. O cenário é caótico, o povo está no chão, mas Deus vai dizer: olha Isaías, tu pode dizer para ele que eu estou vendo que eles estão no chão, que eles estão caídos. A promessa é para frente, mas eu sou Deus que cumpre, eu cumpro agora, não é para depois. Com Deus é para já. Quem sabe você entrou aqui nessa noite desanimado, desacreditado. Deus veio para renovar a tua força, e não é assim lá, ninguém vai conseguir encontrar. Quem sabe você está aí no banco, quem sabe ninguém acreditou no teu ministério, quem sabe tu está vivendo um tempo obscuro do teu ministério, ninguém acreditou. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer: não importa o cenário, não importa conforme tu estejas nessa noite, o meu Deus vem para te dizer que é muito rápido que Ele vai te levantar. E quando Ele te levantar, aleluia, tu vai andar por muitos lugares e não vai te cansar. Se tem uma coisa que me chama a atenção na águia, queridos, é que a águia não é que nem o urubu, pastor Cristiano. O urubu, ele vai andando, ele não tem caminho, ele posa aqui, ele posa lá, ele posa aqui, ele posa lá. Qualquer lugar que tem carniça, o urubu está posando. Mas a águia, querido, ela traça um linhado, ela traça uma meta, e a águia anda sempre para frente. Eu vim te dizer, querido, não é tempo de retroceder, não é tempo de perder tempo com carniça, não é tempo de perder com pecado, com imundícia, com concupiscências da carne, não é tempo de perder com gente que não quer nada com Deus, não dá ouvido para essas falácias, não dá ouvido para esses homens, para essas mulheres que vêm se levantando dizendo crente, querendo embargar a igreja do Senhor. Nós estamos firmados em uma promessa. A igreja daqui está firmada numa promessa, e não há demônio no inferno que vai parar. O que mais tem, aleluia, é gente desestimulando o ministério do outro, é gente querendo competir no reino de Deus. É o verdadeiro fogo de palha aceso, queima logo, não é que nem a águia anda, não consegue. Uma vez levantado, meu querido, ninguém mais consegue acompanhar, pastor Cristiano. E o mais engraçado é que anda de um lado para o outro, irmã Franciele, não se cansa. Por quê? Porque as suas sortes são renovadas em nome, não, no Pai, naquele que prometeu. Você entendeu nessa noite? As marcas que você carrega em você. A dia que nós refletimos para as marcas que carregamos, às vezes podemos até esquecê-las, mas a promessa que Deus fez sobre nós está de pé. Independente da circunstância, ela está de pé. Senhor, tem promessa para mim e para a tua vida. Tá. Irmã Camila, tu não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, querido. Irmã Camila, tu não sabe da luta. Não sei, querido. Mas se tem uma coisa que eu sei é que são as lutas diárias que nos levam diante do Senhor. São as lutas diárias que passamos e as tribulações. Mas é tão maravilhoso quando o Tiago vai dizer: tende por grande gozo quando passares por tribulações. Parece uma palavra meio irônica. Como é que eu vou ter gozo quando eu passar pela luta? Ele vai dizer: se a tua confiança for terrena, se a tua confiança for em homem, se o teu ministério estiver firmado em homem, querido, tu não vai suportar.
Essa é a tua promessa. E se o teu ministério está firmado no reino agora, pode ficar tranquilo. Tu pode estar embaixo, mas logo, logo tu vai estar em cima. Eu não vim aqui nessa noite pregar uma palavra de autoajuda. Eu vim aqui te dizer que tu é filho do Deus eterno, aquele que pode tudo. Então levanta essa cabeça, crente. Para de mimimi, para de baixo estima, para de achar que tu não pode. Levanta a cabeça e creia. Deus está aqui nessa noite. Renova a tua força, a minha força, para que possamos caminhar mais uma vez. Há muitos matadores de sonho trazendo túnica suja de sangue para dizer: tá morto o sonho, tá morto, não tem mais jeito, Deus, esse aí acabou. Mas o meu Deus é tão poderoso que Ele tira o homem lá da sarjeta da cova e faz governador. É noite de renovo. Nessa noite eu vejo lágrimas. Isso aí, querido. Melhor derramarmos as nossas lágrimas aqui do que diante de homens que não têm conhecimento nenhum. Estão pregando o evangelho de facilidade. Eu sempre digo quando eu ministro: o verdadeiro evangelho consiste em dar mais do que receber. O verdadeiro evangelho é tomar a tua cruz e caminhar. Só que tem uma coisa: não confunda as tuas escolhas com cruz. Cruz é cruz, escolha é escolha. Não oramos, não jejuamos, não lemos a palavra, não buscamos resposta em Deus. Escolhemos algo, tomamos posse de algo e dizemos: comprei um carro. Que benção. Que benção. Irmã, eu fiz isso 120 vezes. Foi Deus que me deu aí, querido. Pagou 10 meses. No 11º mês não tem dinheiro para pagar. Mas que cruz. Ai, pastor, que cruz. Tu orou para pedir para Deus o carro. Tu pediu para Deus direção na compra do carro. Porque se tu pediu, ficar tranquilo, a 120, 240, 400, 360, Ele vai prover na tua vida. Eu sempre digo, irmãos, que o crente tem que ser muito doido para viver pela fé. É assim, ó, tu bota o pé com o olho fechado, Deus vai botar o chão. Crente é doido mesmo, irmão. Sabe o que é isso? É ter fé. Não estou vendo o chão, não sei, mas eu vou botar o pé, porque Deus vai botar a terra firme para mim. Tome posse da vitória nessa noite. Creia no milagre. Deus é fiel, aleluia. Deus é justo, Deus é verdadeiro. Todos nós passamos por momentos de aflição. O mesmo problema às vezes nos assola por vários e vários anos, sim. Esse povo está passando por um tempo de opressão, por um tempo caótico, sim. Eu já passei por grandes desertos, meu esposo aqui falou. Irmãos, um pouquinho do nosso testemunho. Tem muita coisa ainda. Passaríamos 2 dias aqui, não conseguiríamos contar. Mas eu tenho aprendido muito com o meu Deus, que são nos momentos de luta que Ele vem me mostrando que Ele é o único que pode me sustentar. Às vezes nós esperamos, aleluia, o abraço do irmão, o abraço da irmã, o conselho de alguém. E quando nós vamos, irmãos, nós que trabalhamos na frente de um trabalho, você que trabalha na frente de um trabalho que é líder, você que é pai, você que é mãe, se não é líder na igreja, em algum cargo na sua casa, você é líder, é sacerdote, você é mulher virtuosa. É ter todo dia uma palavra para alguém. Mas no dia que tu mais precisa, tu não tem uma palavra. Isso é Deus. E muitas das vezes eu vou dizer: Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso que o Senhor me renove. Ele diz que a renovo vai para o joelho. A resposta vai para o joelho, não vai vir. A tua resposta não vem da boca de homem, não vem da boca
depressão, que ao findar um dia de labuta, ao findar um dia de luta, quando a noite chega, vem o refrigério e eu posso descansar à sombra da cruz. Amanto rabia surrebandarai. As nossas atitudes não podem crucificar o nosso Cristo de novo. Nós temos que todo dia dizer: Jesus, tu foi crucificado, nós somos livres e agora nós vamos andar, porque o Senhor tem uma promessa de renovo, o Senhor tem uma promessa, aleluia, sobre as nossas vidas. Amanturibia soube canturabachai. Aquela irmã que está ali sentada na Masuíbia Anturai, Enelia soube canturibagassébia. Amaia soube anturibagai. Quando eu estava sentada aqui, o Senhor disse para mim: a luta está grande, mas Anagasui deserto, Anabasui bianturai. Levanta a tua mão aí, irmã. Deus veio nessa noite para te trazer renovo, esperança para aquilo que se havia perdido. Deus é o Deus de um tempo novo sobre a tua vida. Deus tem coisa melhor para ti reservada. As coisas que passaram ficaram para trás. Eis que um tempo novo vem aí. Te prepara para cantar o hino da vitória. O Senhor diz: levanta a tua cabeça, porque eu te escolhi, diz o Senhor. Quando nós olhamos para o cenário desse povo escolhido, o povo de Judá que tinha sido escolhido para ser um povo cabeça, e agora ele está por cauda, está sendo pisado, está sendo massacrado. Um povo que foi chamado para emprestar e não pedir por emprestado, agora está vivendo um tempo tão difícil. Namia surrebantu kebia naga suimanai ande coubia surrebantai. Não é diferente. Nós somos chamados para Deus para estar por cima. Só que às vezes nós precisamos estar por baixo para que a grandeza de Deus, o nome de Deus, seja glorificado nas nossas vidas. Você está aqui nessa noite. Não desanime diante de toda circunstância. Aproveite cada culto, venha se revista, porque nós não sabemos o que nos espera lá fora. É tanto desamor, é tanta pessoas desacreditando, e essa doença que tem assolado a muitos diante desse tempo, que é a tal da depressão. Meus irmãos, é uma doença que tem colocado muitos dentro de casa, enclausurado. E Satanás é perito em mentir. Satanás conseguiu impregnar na mente do cristão, dizendo que, olha, fica em casa, porque tu não pode sair, porque lá na igreja tem Covid. Ei, irmão, tem Covid em todo lugar. Eu conheço gente que não saiu de casa desde o dia 20 de março e foi acometido de Covid dentro da sua casa. Eu conheço gente que está trabalhando na obra incansável e o Senhor tem guardado. Eu conheço gente que pegou Covid na igreja e está em casa glorificando o nome de Jesus. Mas o meu Deus é firme nas promessas que Ele faz para mim e para a tua vida. Deus colocou as pessoas dentro de casa para aprender a valorizar, a estar na sua presença. Nós temos tido cada culto tão maravilhoso, porque tem Deus ter levantado remanescente. O irmão ficou em casa, ficou porque queria, não veio porque não quis. A bênção é para quem está aqui nessa noite. Nós estamos perdendo muito tempo, irmão Mateus, dentro da igreja, evangelizando os evangélicos. Passando o melzinho na boca de crente. Céu é céu, inferno é inferno. Escolhe o caminho que tu queres e te conduza nele. Não, irmã Camila, tem que ajudar o irmão, mas a maior ajuda
casa. Deus está na casa. Deus está na casa. Convido o povo a se colocar de pé nessa noite. Aleluia. O Senhor é fiel. E nós estamos firmados na sua promessa. Aleluia. Entrega tudo no altar do Senhor nessa noite. Mas entrega. E vai para casa confiando no milagre. Decreta a tua vitória pelo nome de Jesus. Anabaçu, levanto e managa sebe. Só que não larga aqui no altar no próximo dia de culto ou de jejum, recorrendo, resgata de novo e vai resolver na força do teu braço. Não, é descansa, porque tem renovo. Anabaçu e manai. Só nesse versículo tem 4 promessas de Deus sobre as nossas vidas. Anabiaçu, levanto e managa sebe. Entregar e confiar é conosco. O resto é com Ele. Irmãos, o que eu estou vivendo hoje, de ter a minha família no altar de Deus, foram anos de joelho. Foram anos chorando. Meu Deus do céu, aleluia. Tem coisas que Deus resolve já. Tem outras coisas que é o reprocesso de Deus na nossa vida. Tem coisas que Deus não nos alcança, porque se nos der, nós saímos da sua presença. Quando Deus, irmão, Ele fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. O maior intuito do Senhor, a prioridade do Senhor antes de levar o povo até a terra prometida, quando Ele mandou Abraão sair da sua casa, da sua parentela, o maior intuito de Deus, irmão Mateus, antes de levar o povo para a terra prometida, era trazer o povo até Ele. Aleluia! O objetivo das lutas permissivas na tua vida não é para te matar, é para te trazer para perto do Pai. Nós precisamos voltar às origens. O céu é a nossa origem, nós somos cidadãos do céu. Nunca iremos nos conformar com essa terra. Nunca iremos. Nós somos embaixadores de Cristo. Nada aqui vai ser suficiente para nós. Não fomos criados para vivermos aqui. Nós estamos aqui de passagem. E eu quero te dizer nessa noite: o Pai está vindo. Jesus Cristo está vindo aí. O Senhor está às portas. É noite de refletirmos. É noite de olharmos para dentro de nós. Se estamos vindo na igreja como simpatizantes do Evangelho, se estamos vindo na igreja como ocupadores de banco, ou se estamos aqui debaixo de uma promessa, queremos adentrar as mansões celestiais. E o que me chama a atenção diante da promessa não é que as ruas são de ouro, irmão Gels. Os muros são de ouro, as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Não, isso não me encanta, isso não me atrai. Sabe por quê? Porque que adianta ter ouro, pedras preciosas, e Jesus não está lá. O que mais tem que atrair um crente é que Jesus está lá. O pastor Cristiano sempre prega dizendo que ele comenta sobre um pregador que fala que se ele tiver que ir para o inferno e Jesus estiver lá, até o inferno vira céu. Seu alvo seja onde Jesus está, que os teus sonhos estejam atrelados do Pai. Corre, escapa-te pela tua salvação. Não barganhe com o teu Criador. Aleluia. O nosso Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus está abominado, Deus está cansando dessa geração balela, dessa geração de mimimi. Um dia eu quero Jesus, outro dia eu não quero. Um dia eu chuto a cabeça do diabo, outro diabo pisa em cima de mim. Ei! Fé balizada em Cristo Jesus não é retrocesso, é progresso. O nosso alvo é Cristo, então marche na presença do Pai. Triunfe. Quando esse povo descansou
de Deus e Deus livrou eles. Deus está aqui nessa noite para te livrar, para curar as tuas feridas. Ah, irmã Camila, eu carrego comigo uma bagagem desnecessária, deixa para trás. Olha o que aconteceu com Ló, só atrasou a vida de Abraão, deixa para trás. Não é para carregar, carrega o que Deus tem para ti. O problema é que a nossa mochilinha é de 20 quilos, nós queremos botar 30 dentro, queremos andar, vamos andar, não vamos parar de andar. Só que a velocidade vai ser diminuída. E quando nós chegar no meio do caminho, logo vai vir o desânimo, a vontade de desistir. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Caminhe somente na meta que Deus tem para ti. Carregue contigo aquilo que Deus tem para ti. Não se sobrecarregue. Não tenta pegar tudo e colocar sobre os teus ombros. Você não consegue. Fomos criados para carregarmos uma capacidade máxima. Não ultrapasse os limites. Aleluia! 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 Glória! Nabagasui manaia sobrebantui. Levianturabagassou vianagachai. Nabagasui manai, pastor Cristiano e irmã Fabiane. Vocês estão neste lugar porque o próprio Deus os colocou aqui. Aleluia! Afrontas. Aleluia! Muitas das vezes calúnia. Muitas das vezes a incompreensão tem batido no ministério de vocês. Meu Deus! A vontade de largar tudo e voltar. Anamantui é grande. Mas Deus, para vocês os dois nessa noite, vocês estão mais perto da chegada. Não é hora de desistir. Aquilo que Deus te prometeu quando tu saiu lá do Capão do Leão, na Magaçu Maná, eu não sei, Deus manda te dizer que Ele prometeu para vocês ainda não se cumpriu. Há dias de tormento, há dias de angústia, há dias que não há ninguém para trazer uma palavra de conforto. E dos lugares que eram para vir uma palavra, o que vem é pedrada. O que vem é uma palavra de desincentivo, larga tudo, aí não vai dar, não tem condições. Tu foi escolhida para ser conselheira. Anaviasurrabantu e manai, anagasu e managaséria. Quando tu olha, o Senhor diz, quando tu olha para as tuas filhas casadas, para o ministério do teu esposo, está de pé, porque muitas das vezes tu tens engolido choro. Deus conhece o teu coração. Ele sabe da tua estrutura. Ele sabe até que ponto tu aguenta. Fica firme. Os alicerces até foram abalados, mas não perderam o alinhamento. Alguns vão sair, diz o Senhor, mas Deus vai mandar outros. Só que o Senhor diz para vocês os dois: alguns saíram debaixo de promessa de homem, e eles vão voltar. Graça, diz o Pai. Acalenta, cura, porque vão vir feridos. Cura, 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 cura. É permissão do Pai. Em buscar a sua dor.
Pois eu sei ao lugar que me espera, estrangeiro eu sou e o meu lar é o céu. Meu tesouro vem buscar a tua noiva. Eu digo que ele virá piscar e olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Ele vem, ele vem. E você vai, eu também vou. Só quem vai, adora. Só quem vai, adora. Só quem vai, adora. Só quem vai, aleluia. Ele vai me buscar. Ele vai me buscar. Ele vai me buscar. Ele vem buscar. Ele disse que vem. Ele disse que vem. Eu ouvi os dizendo, não, ele vem. Aleluia. Quer inimigo, não quer, ele vem. Ele vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem. A noiva, não mais tristeza. A tua noiva te adora, Pai. É o cordeiro que se agora. Ele vem, ele vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Diga! Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto aos anjos cantar eu vou. Diga o cordeiro que se entregou. Ele vem, Vai estar na casa. E quando ele está na casa, milagre, a cura, a libertação, a renovo. Que atmosfera mais maravilhosa. Que coisa linda é a presença do Pai. Aleluia. Aleluia. As horas passaram. Aleluia. Aleluia. Depois dessa palavra que nós ouvimos nessa noite, eu gostaria de perguntar se há alguém em nosso meio que nos visita nessa noite. Aleluia. Que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu te convido a passar aqui na frente. Quando o pastor ele fala, quando o obreiro, quando a pessoa que está ministrando, ela fala sobre aceitar Jesus, as pessoas temem. Só que não é para tu entrar dentro de uma saia ou dentro de um paletó, mas sim tu ter a plena convicção
que tu vais passar por luta, mas há um que estará junto contigo. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, tu não te queimarás. Entrou na fornalha, o quarto homem está contigo. Te lançaram na cova, o leão vai estar lá para te dormir como travesseiro. Podem muitos não acreditar, mas eu quero te dizer, é um passo, é o primeiro passo na caminhada. Tem alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus que ainda não aceitou? É o primeiro convite. O segundo convite é: se alguém entre nós está de férias, eu não digo desviado, desviado é o diabo desde o princípio, deu uma paradinha, desanimou, desacorciou, e nessa noite deseja retornar aos braços do Pai. Aleluia. Há uma igreja, há um povo para te abraçar e estar contigo. Aqui não tem problema, tem. Aqui na igreja tem problema, sim. E sabe por que tem problema? Porque nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque aqui é a olaria, e o oleiro está todo dia aqui trabalhando nos barcos, nos vasinhos. Que deseja nessa noite reconciliar-se com o Senhor, retomar a aliança que o Pai fez. A igreja pode glorificar nessa noite. Aleluia. Está aceitando Jesus ou está retornando? Aceitando? Voltando. Que maravilha. Aleluia. A igreja está em festa. Segura a alma para Jesus. A irmã é reconciliando. Olha para mim aqui, jovem. Quando eu olho para ti, o Senhor manda te dizer, Ele tem fechado cova. Você me mostra uma sepultura fechada. A fúria do diabo de te tragar é muito grande. Mas Deus tem uma promessa, e essa promessa não é hoje, é de muito tempo. Te enganja nesse exército. Você viu os jovens aqui louvando? Vai ter ouvir a tua voz. Pai, quero ouvir a tua voz. A igreja está de braços abertos para te receber nessa noite. Sai daqui com a certeza de que o Senhor está cuidando de ti. Deus tem algo preparado lindo para a tua vida, resposta para as tuas orações. Algumas coisas não foram alcançadas, porque se o Senhor te entregar o ministério que Ele tem sobre a tua vida, não se concretiza. Olha aqui para mim, jovem. Deus me mostra sobre as tuas mãos um instrumento. Aleluia! E aquele que foi chamado para atrair a presença do Pai jamais pode viver atraindo as presenças do mundo. Não vai atrair por muito tempo. Deus é fiel, aleluia. E Deus, aleluia, manda te dizer: te prepara. Te prepara, porque o que Deus tem para ti é muito maior. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Houve um tempo de choro, houve um tempo de humilhação, mas Deus
Aleluia, aleluia, aleluia. Como é que eu vou me ver? O Ícaro e a Cátia. A reconciliando a Cátia com Jesus. Quando o irmão pregava, eu olhava para o Ícaro ali atrás, eu não sabia ainda o seu nome, não lembrava, dentro de mim. E Deus falava no meu coração: diga para ele até quando ele vai fugir de mim. Aleluia. Deus começou com sempre. Da vontade era subir para sempre, de não querer nem nunca mais vir. Mas esse vazio da tua alma, só Jesus pode preencher. Meu Deus! Vai voltar com esse gozo, essa alegria. Tudo que a irmã falou, confirmou o que Deus mostrava. Louva a Deus pela tua vida, pela vida da Cátia. Está reconciliando. Quem um dia provou dessa água e vai tornar ter sede. Saciar o desejo do teu coração em só Jesus. Você deve procurar alegria em outros lugares. Existem muitos lugares, mas não existe lugar melhor do que na presença de Deus. Quando vão continuar orando por esta família, pela Cátia, pelo Ícaro, se elas vão para cá, nós vamos orar nesta noite. Eu gostaria que vocês virassem para a igreja. Então, olha para esse povo, tá? Olha lá. Quem vai continuar orando por esses dois? Aleluia! Nós vamos orar. Estenda as mãos para cá, para a tua boca. Olhe comigo. Grande Deus e Pai. Aqui estão os teus filhos, Senhor, que retornaram à tua presença. Retornaram à tua casa na noite desse dia, Senhor. Pessoas que têm promessas que foram marcadas, Senhor, por ti. Retornaram à tua casa na noite desse dia, Senhor. Oh, meu Deus, torna a dar a cada dia a alegria da salvação, gozo na alma, no espírito. Toca nos teus filhos, abençoa, trazendo a paz, a vida abundante sobre eles. Assim nós pedimos a tua bênção em toda a igreja. Diga aleluia. Dá um abraço nele, Lucas. Nossa irmã Naira, dá um abraço nela. Diga para ele: sois benditos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Nós já vamos estar encerrando. Agradecidos. Quantos querem receber a família Teixeira outra vez aqui? Quantos querem? Aqui nós temos um Teixeira aqui também, viu? Tem um parente vocês aqui. Micael, levanta a mão. Micael Teixeira. Amém, meus irmãos? Amanhã pela manhã nós temos uma manhã de consagração lá no setor de número 2. Não vai ser na sede porque está em construção ali no forro. E tem um monte de irmã que queria ir. E está faltando condução, Cris do Gaúcho, né? Eu já lotou e tem algumas irmãs que queriam ir. Se algum varão aí, por gentileza, quiser ir, a gente ajuda na gasolina, coloca a gasolina também. E a gente, se nós não puder entrar, no meu caso, eu e o outro varão que for, ou a varoa que tenha carro, condução, Cris do Gaúcho, assim, se os homens não puderem participar, tiver um chimarrão, fica de fora escutando, né? Mas é um momento de consagração para as irmãs. Vai ser das 8 ao meio-dia, oração, jejum. Ali a reunião da UFADER, né? Se alguém se providenciar aí de ir, dá o toquezinho, nós já vamos anunciar, mas não, fulano, tal hora nós vamos sair daqui e vamos dar glória a Deus. Amém, meus irmãos? Não esqueça então, domingo, amanhã é culto dos nossos jovens aqui, também do Sítio Santa Cruz, grande culto. Domingo à noite, um grande culto aqui, culto da família. Convido vocês a estarem conosco. Amém, meus irmãos? 18h30 tem reunião para todo o coral das irmãs também. E uma reuniãozinha. Vão acertar um tal de comes e bebes, amigos secretos no final do ano. E um ensaio para todos vocês. Então não falte, esteja aqui. Amém? Estenda a sua mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos digam: a vida da gente é de Jesus!